Boa noite a todos, mais uma aula e hoje o tema é muito pertinente para quem está iniciando, aí principalmente na rede de análise. Nós vamos falar sobre a primeira sessão. E agora? Estou pronta? Então, quem vai trazer esse tema mais voltado à prática é a nossa professora psicanalista Adriana Ferreira, que hoje, inclusive, trouxe um vídeo que ela fez para nós, mostrando o seu consultório. E vai compartilhar aí um pouco dessa experiência e do seu ponto de vista voltado à prática psicanalítica. Seja muito bem-vinda, professora Adriana, sempre é um prazer tê-la aqui conosco para mais uma aula. Fique à vontade, a casa é sua, e aos alunos que estão nos assistindo, fiquem à vontade para deixar suas contribuições, perguntas, que este é o momento que a gente pode estar tirando dúvidas e compartilhando aí esse conhecimento. Uma boa aula, professora. Olá, obrigada, Solano. Boa noite para vocês que estão aqui também. Deixa eu ajeitar aqui, mais para cá, mais para lá, agora que eu estou sozinha. Tudo bem? Como vocês estão? Eu trouxe uma dúvida que muitas pessoas se perguntam até quando mesmo já estão na prática, já estão terminando os estudos e já estão montando o seu consultório, já estão mais nessa época assim que você está vivendo esse burburinho do novo. Então são duas questões distintas. Assim, primeiro, eu estou pronta quanto à minha própria segurança? Acho que é aqui o vídeo, né? É aqui a câmera, desculpa. Eu estou pronta quanto à minha própria segurança? E a segunda é assim, como que eu estou pronta na ação? Na maneira que eu vou agir? Então, a primeira, ela está ligada ao intangível. E a segunda, ela está ligada ao tangível. A prática, a maneira que eu vou me organizar no meu próprio consultório, né? Na psicanálise, a gente pode dizer assim que o analista é o próprio paciente, porque o analisando, ele que vai trabalhar nas suas próprias questões. E para isso, dentro da consulta, o que acontece? O analista, ele espera o inesperado. Toda vez que eu me preparo para algo, para uma consulta, na verdade, eu me preparo em espírito, em presença, em estar ali presente. Porque sempre há de vir coisas, maneiras, jeitos e até questões diferentes que eu vou lidar, e nem sempre essas questões diferentes são coisas que acontecem no meu dia a dia, ou até mesmo é o que existe no noticiário. O que acontece também é que quando a gente chega, a gente precisa de uma pausa para poder ter esse entendimento que todo mundo deseja, todo mundo quer, mas não tem uma regra, né? Vamos passar, então, só para a gente poder trazer um contexto do tripé do psicanalista. Eu tenho o conteúdo, o estudo, a teoria, eu tenho a análise, em outra partida, e a supervisão. O estudo é o que vai me dar a base. Eu vou ter uma diversidade enorme conforme o conteúdo que eu estou ingerindo ali, que eu estou percebendo. Então, o que eu sempre falo é que a gente possa ser mais curioso do que já somos, em termos de conhecimento.
eu posso ter uma clínica mais direcionada dentro de Lacan, mas eu posso ter o conhecimento de Freud, quer dizer, esse acredito ser essencial, mas eu posso ter Jung, eu posso ter conhecimentos filosóficos e toda a base também que eu já tenho em estudos anteriores, porque a gente percebe o número de pessoas, eu não sei o caso aqui, vocês podem me trazer, hoje eu estou olhando o computador aqui com vocês, né, estou enxergando, mas geralmente a idade das pessoas que procuram cursar o curso de psicanálise não é a primeira opção lá atrás, quando tinha seus 18, 20 anos. Já são pessoas que já estudaram, já têm base, ou vêm da área da medicina, ou da própria psicologia, filosofia, enfim. Você vai ter toda essa base para você poder atuar. Tem muitas pessoas que eu conheço também que vêm de terapia holística. Isso é muito rico para que a gente possa ter mais percepção e autoridade no momento certo. Já a análise, ela é própria da sua angústia, o quanto que você já entrou nessa análise, o quanto que você já se observou e já se tratou, já deu novos significados para voltou? Eu posso ir no médico e procurar um médico endocrinologista. Vamos dar esse exemplo. Eu chego no consultório dele buscando, claro, uma maneira, ele me ajudar a emagrecer, entrar nesse processo. Só que quando eu chego lá, eu vejo que o médico, ele está um tanto fora do peso. Como que você olha para isso? Como que você fala, será que eu vou seguir o que esse médico está me recomendando? Será que eu creio? Será que, de fato, ele vai conseguir me ajudar? Então, percebe que a nossa própria análise, ela vai ser contínua, a gente não para de fazer isso. Tanto que a gente não para que quando a gente é o analista, a gente simplesmente a gente respira o analista. A gente pode observar isso, um músico, vamos dar um exemplo de um músico. Um músico, ele está no restaurante, pede um prato, e na mesa do lado ele ouve uma criança fazendo um batuque no prato. Ele vai ouvir aquilo com um ouvido muito mais sensível do que qualquer outra pessoa, vai dar até um significado, vai buscar na memória dele, aonde eu tenho isso aqui, esse batuque, será que eu conheço essa música? Não conheço? Então eu vou dar um significado para essa música. Isso é a maneira que ele já é um músico, ele não está naquele momento um outro ser, assim como nós. A gente já a gente já observa, já fica atento ao nosso entorno. E a outra parte que é a própria supervisão, e aí é muito rico, porque quando eu estou com um paciente que eu tenho aquele ponto cego, que eu falo, me falta, algo aqui me falta. Eu consigo ter esse apoio na supervisão, de levar esse caso, você pode separar os casos que você vai tendo uma dificuldade maior e, de repente, você faz essa supervisão a cada 15 dias, mas quando você leva, a pessoa, ela vai buscar um ponto que você não estava ali, que lhe faltava, né? Isso
Isso para todo mundo. Então, eu passei aqui rapidamente, e se alguém tiver alguma pergunta, eu vou olhar aqui. Tem a Ivanilda, né? Boa noite, pessoal. O que a Ivanilda está falando aqui? Tenho nada disso. Vim como paciente na busca do autoconhecimento. Por isso que eu estou fazendo psicanálise. Tá, que bom, Ivanilda. Espero que você possa... tá aqui já para mim. Espero que você possa entrar, de fato, se permitir entrar em análise, né? Mas, então vamos voltar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta dentro dessas questões, vocês podem levantar a mão. Aqui eu estou vendo, tá? E, na verdade, quais são esses... Isso, pode deixar ali. Quais são esses índices que me dão a competência de que eu devo ter? Existe alguma coisa que fala ali? Porque a psicanálise, ela não tem uma universidade, algo que unifique, que eu possa ter ali o discurso analítico. Em uma questão da análise leiga, Freud, ele defende que essa inclinação sobre as questões do outro é a maneira como você vai conseguir se ligar a essas pessoas, é a maneira como você vai conseguir chegar no ponto para poder trabalhar essas pessoas. Esses clientes que chegarem em você, no mínimo você deve ser uma pessoa curiosa. E da outra ponta, também, no mínimo, você deve ter uma empatia pelo outro. O que te fez, as perguntas que você deve se fazer assim, o que me fez buscar esse curso, o que me fez desejar ser psicanalista? No seminário de Jacques Lacan, o analista, ele fala assim que o analista, ele se autoriza de si mesmo. Ele está referindo ao estranho, aquilo que está no estímulo, aquilo que está lá no profundo, no seu próprio desconhecido. São questões que a gente vai começar a refletir no momento que a gente estiver caminhando. Então, eu posso sentir e ver e constatar que um engenheiro, ele sabe ali, ele se formou, ele teve um regulamento para ser engenheiro. Eu posso estar sentada do lado de um engenheiro e falar, esse fulano é engenheiro. Mas eu também posso estar sentado ao lado de um psicanalista e falar, cadê o psicanalista daqui, desse sujeito? Bom, principalmente você precisa trabalhar as suas angústias. Então eu volto lá, quanto mais eu trabalhar minhas angústias, mais vazia eu consigo ficar de mim mesma, do que me deixa pesada, triste, com raiva. Eu vou conseguir perceber isso. E a todo momento eu vou estar dando novos significados, eu vou estar mais sensível à escuta do outro, porque eu estou mais leve de mim mesmo. Então, fechando essa questão teórica aqui, quando eu termino um curso de psicanalista, você vai estar apta. Contudo, você precisa observar se você está apta emocionalmente. E a segunda parte, lá voltando no começo, tem alguma questão, alguma pergunta aqui? Boa noite, eu também sou terapeuta holística, aqui temos a Carla. Boa noite, eu também sou terapeuta holística, mas eu queria mais bagagem para ajudar. Hoje atendo apenas como psicanalista, mas sempre é tudo novo. Não sei se diria que estaria sempre preparada. A gente se prepara
pro inesperado. É assim mesmo, Carla. E como terapia holística, você consegue ter uma percepção do todo, né, da pessoa. Você tem ferramentas que vão te ajudar a você perceber melhor o outro. Quando o outro entra realmente em análise, às vezes ele está falando, em uma sessão, em duas, em três, e ainda não entrou na análise, né? Vamos então agora lá para a segunda questão. Vamos para a segunda parte, para a parte da ação. Primeiro, a gente precisa entender o contexto social onde a gente vive, entender a história da nossa cidade, do que está acontecendo hoje. A gente teve, há pouco tempo atrás, a gente entrou numa pandemia. Como que foi trabalhar dentro? A gente trabalhou, a gente teve que também criar novas ferramentas para poder trabalhar. Então, teve a questão do online, que foi uma coisa nova, e como que a gente lidou com esse online. No começo, havia-se questões de, será que isso dá certo? Será que isso não vai dar certo? E também, assim, eu devo atender, mesmo que presencial? Então, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu continuei atendendo presencialmente. Lógico que com todo cuidado, com luvas, não sei o quê, e máscara, mas eu continuei atendendo, até porque a gente tem um CID, na Organização Mundial da Medicina, acho que é F14, eu não sei, não me lembro aqui, mas se alguém puder ajudar aí, pode colocar aqui, que fala das doenças mentais. Então, a gente vai dando um drible para poder atender, principalmente porque é uma questão que realmente as pessoas estavam muito necessitadas. O que era eu viver em casa, se eu vivia fora de casa, mesmo tendo uma família, né? A questão da depressão, de não sair, da raiva, do medo. Isso trouxe muitas pessoas a buscar a terapia nesse momento. Então, eu preciso entender esse contexto, entender que eu posso atender hoje presencial, eu posso atender hoje online, isso é super favorável. A gente tem uma pergunta, vamos ver, estão me avisando aqui, os meus universitários. Boa noite. Pode falar um pouco sobre essa situação de o cliente fazer várias sessões e ainda não ter entrado em análise? O que seria isso? Fantástico. Essa questão é muito bacana. Obrigada pela pergunta. Quando esse paciente ele chega com resultado. Eu chego como se eu chegasse para um médico e falasse assim: olha, eu sei o que eu tenho e eu tenho que tomar isso daqui, você pode fazer a receita para mim? E o médico vai falar: então, vamos fazer uns exames, né? Porque esse paciente que chega para a gente, muitas vezes ele já chega sabendo qual que é o problema dele, ele já sabe. Mas aí que tá. O que ele sabe é o que está no consciente dele, é o que ele acredita. Mas o que está acontecendo, a raiz está lá embaixo, na terra. É lá que a gente precisa fuçar. Então, ele está muito no automático, mas no contexto atual, ele está falando coisas do dia a dia, de como está acontecendo, do que ele teria que fazer e tal. Ele até se responde, mas ele não traz do seu inconsciente, ele não traz lá de trás, ele não está se ouvindo, ele está desabafando. Você vai perceber isso muito claramente. Quando ele entra, é o momento do relaxamento. É o momento de quando ele realmente
ouve o que ele está falando. É o relaxar em si. Eu vou dar umas dicas lá na frente, falando desse segundo tempo da ação, e vou mostrar até aqui com os consultórios, enfim, tá bom? Espero ter contribuído aqui com Pedro Souza. Então, eu estava falando do contexto histórico. E como que esse paciente vai chegar em mim? Esse é um ponto muito importante, porque hoje a gente tem as redes sociais que podem nos ajudar, ou você tem o seu boca a boca, onde você vai estar montando o seu consultório, ou se você vai repartir um consultório, como é que vai ser isso, né? Eu acho que a gente pode sim usar as redes sociais da melhor maneira para a gente e para o outro. Porque quando quando você constrói uma rede social e deixa ali como seu cartão de visita, o outro vai olhar e vai ter uma empatia. Poxa, eu acredito que essa pessoa aqui, ela vai conseguir me ajudar, ela vai conseguir entrar, ou ela fala a mesma língua que eu falo. Isso é muito, muito bacana você se ater a isso, você perceber isso. Eu posso colocar fotos da minha família, eu posso misturar, eu posso... Então, é assim, eu acho que você tem que ter um cuidado com tudo isso, não tem uma regra. Lá atrás, dizia-se que a gente deveria separar tudo. E aí entra aquela questão, o quanto o outro está te vendo, que você também já superou dicas que você pode dar nas suas redes sociais, que lá no consultório você vai estar só na escuta, né? Você não vai estar influenciando ou falando o que você acredita que seja bom para esse paciente. Um exemplo, vamos falar então de mim. Eu tenho uma rede social, tenho o Instagram, e nesse Instagram eu passo às vezes coisas do meu dia a dia. Eu também, hoje eu faço uma pós em neurociência, então eu trago alguma coisa, misturo os contextos. Eu falo o quanto é importante a gente tomar um banho frio, talvez, e falo o porquê, e até trago isso para a própria psicanálise, mas eu não vou falar isso, e dificilmente eu vou, na maneira que eu tiver, na hora com o meu paciente, dar essas dicas, né? Não entra, não faz sentido. Mas aí ele pode olhar e falar, poxa vida, Adriana, João, eu gostei, acho que o João pode me ajudar. E isso é bacana, né? Isso é bacana. Precisa só ter uma atenção. Às vezes eu coloco uma foto, eu estou correndo na esteira, ou eu estou fazendo alguma atividade, e para passar essa vida, que aqui também tem vida, né? Como é que a outra pessoa pode falar assim, o outro vai me ajudar se eu sou um robô, se eu não existo como sujeito, Adriana, né? Então, vamos lá. Passamos para esse momento, a gente vai direcionar um WhatsApp, que a pessoa pode ligar, pode entrar em contato, e aí você vai ver se você tem uma secretária, se você mesmo que vai responder esse WhatsApp, e aí você precisa tomar cuidado. Porque se você mesmo que responde esse WhatsApp, e muitas vezes eu tenho um braço direito meu, que me ajuda, né, na minha agenda, mas muitas vezes eu entro nesse WhatsApp e falo com o paciente, vejo o que é no momento, mas você precisa tomar um cuidado para que você já não atenda ele ali no WhatsApp, porque existem dois tipos de paciente claramente, aquele que vai te perguntar um monte de coisa, e aquele que vai ligar e falar assim, olha, eu gostaria de marcar uma consulta. Ponto.
né? E nesse momento, quando a pessoa entra em contato, eu tenho uma fichinha que é apenas os dados pessoais dessa pessoa que eu encaminho para ela me responder. Então, eu faço um postzinho, mando, e ela me retorna com os dados pessoais, o endereço, o nome completo, data de nascimento, pergunto para ela, foi alguma indicação, aonde que você chegou até mim? E isso vai indo. É engraçado que acho que foi esses dias atrás, semana retrasada, teve uma pessoa que entrou em contato e falou assim, eu sou a filha de uma paciente sua, tal, há 2 anos atrás. E quando eu tenho as pastas dos anos, né? E aí eu fiquei, quem que é? Eu fui lá procurar a pasta, né? A Helena, que organiza para mim essas pastas, que é o meu braço direito. Então, é legal você saber também, né? Você conferir, você saber, se está sendo congruente essas informações também. Tem uma pergunta que estão me falando aqui. Boa noite. E o que a senhora nos diria sobre depoimento do analisando? Sobre depoimento? Você está falando assim, se caso ele... eu posso pedir para ele fazer um depoimento? Seria isso? Pedro. Vamos lá, Jonatas. Inclusive o vídeo com o diálogo entre a criança e o senhor na igreja foi lindo. Inclusive o diálogo entre a criança... o Jonathan viu o vídeo que eu coloquei lá no Instagram, né? Eu tirei um pedacinho, para quem não viu, deixa eu trazer aqui para poder entender. Eu tirei um pedacinho, uns 3 minutinhos de um vídeo, de um filme que é muito antigo. Como é que chama o filme? Aquele filme da criança, que ele fica sozinho em casa. E agora mudaram o nome até do filme. Esqueceram de mim? Esqueceram de mim. Inclusive, parece que agora mudaram o nome, Esqueceram de Mim, assim, tô sozinha em casa, né? Acho que meio que mudaram o nome. Que ele tá falando e parece que tá sendo uma conversa entre analista e analisando. É muito bonitinho, vale a pena vocês olharem essa parte lá. Obrigada. Tudo bem atender a filha de uma ex-paciente ou teria algum impedimento ético? Após quanto tempo pode atender? Adriana, vamos trazer aqui. Lembra que não tem regra, né? Tá? Assim, não tem uma coisa enquadrada. Você precisa só ter dentro da sua moral, dentro do que você acredita, você precisa ter uma ética com as pessoas, se elas em conjunto, tudo bem, se eu posso trazer, porque não vai haver uma conversa de eu atendi a mãe, atendi a filha, então quando eu estou atendendo uma, eu falo dessa, quando eu estou atendendo, não vai haver, não dá para ter isso, né? A gente precisa ser neutra, não dá, eu não vou trazer uma para outra. Então, por exemplo, Adriana, já atendi a mãe, tem um caso que já vem há anos, eu atendi muito tempo a mãe, aí ela me trouxe a mãe dela, e eu fiquei um tempão atendendo a mãe dela, e aí ela me trouxe a filha, que é uma criança, uma pré-adolescente hoje, que eu também já estou anos com a filha, que é essa pré-adolescente, que era uma criança, agora entrou na pré-adolescência. Então, não existe, tem que ter um cuidado assim, se alguém te liga e fala, por exemplo, eu estou querendo agendar uma consulta para o meu marido, aí, tá, e ele tem um WhatsApp, como é que é? Você vai ter que entender o contexto, porque às vezes a pessoa... esse marido vai lá e ele não tá afim. A mulher tá empurrando ele para a sessão. Aí eu convido ela
eu convido ela. Então vem aqui me falar, né? Você tem que ter esse manejo. Agora, tem mães que marcam também da filha. E aí tem mães tem a filha, a criança, de pais separados. Como lidar com isso? Particularmente, eu chamo os dois. Eu chamo a mãe, converso com a mãe, o que está acontecendo e tal, não sei o quê, e chamo o pai, separados. E aí eu chamo a criança junto, daí tá junto. E pergunto para ela, você gostaria, começo a entrar, mostro, porque às vezes a criança nem tem noção. Então, eu tenho algumas coisas que eu interajo, desenho, pintura, livros, jogos. Então, eu jogo xadrez, eu jogo dama, para poder estar interagindo com as crianças. Eu sempre trago alguma coisa de costurar, costuro com as crianças. Para mim é uma delícia atender. E eu vou tirando isso. E ela sabe quem eu sou. Ali ela está me vendo como uma pessoa que está analisando. Isso sim. Mesmo eu jogando, isso vai, e ela vai entrar também na análise. Bom, tem mais alguma pergunta? Tá. Depoimento em redes sociais, é o que o Pedro está falando. Delicado. Essa pessoa, geralmente as pessoas, elas são assim, por exemplo, vou te dar um exemplo de alguém que vai num cabeleireiro, uma mulher que vai no cabeleireiro. Essa mulher, ela vai no cabeleireiro, ela tem um cabelo bem curtinho, aí ela chega lá, eles colocam mega hair, coloca cílios, faz uma maquiagem, não sei o que e tal, e ela chega na festa e a amiga fala assim para ela, nossa, você tá linda, o que você fez? Ela, nada, eu passei um batomzinho só. Então, o ser humano, né, ele às vezes ele não quer falar o que está por trás disso tudo. Precisa ter uma atenção, se realmente a pessoa quer. Agora, eu tenho pessoas que me abraçam, que escrevem, a Adriana me ajudou, super, não sei o quê. Eu tenho uma resposta disso, das próprias pessoas que fazem, mas eu nunca... É um momento delicado para pedir para a pessoa, né? Então, o que eu tenho são de pessoas que escreveram, que mandaram, que fizeram. Enfim, é delicado. Você pode até perguntar. Você gostaria de escrever, uma pessoa que terminou, né, uma sessão, você gostaria de escrever, de fazer um depoimento, como foi, e tal, para eu usar nas minhas redes sociais? Você pode perguntar, né? Mas você precisa sentir isso daí. Então, você vai falar nesse primeiro momento, junto com o papelzinho lá, você vai comentar sobre o tempo da sua consulta. E se a pessoa, no caso, se a pessoa me pergunta o valor, eu já falo o valor. Se ela não me pergunta, apenas marca, então tudo bem, está marcado. Agora, tem colegas que são colegas que eles cobram, às vezes eles nem cobram a consulta. Eu já, no caso, tem mais pergunta aqui, eu poderia atender a minha filha? Peraí, segura aí, Mônica, só deixa eu concluir aqui, calma aí, universitários, minha ajudante aqui. Então, por exemplo, tem pessoas, colegas de trabalho, que eles não cobram consulta. Enfim, eu já cobro mais. Para mim, o valor da consulta já é mais do que a sessão, o valor da sessão que é cobrado, que é o valor normal. Por quê? Porque o tempo da consulta é um tempo maior. Pelo menos eu reservo um tempo maior para a consulta, é a primeira vez que chega lá, a gente não sabe como é que chega. Às vezes às vezes é muito rápido, mas às vezes é muito demorado, às vezes a pessoa precisa desse tempo maior, até para ela te conhecer, o ambiente. Então, isso influencia muito também, tá?
Uma outra coisa, enfim, dentro da parte do primeiro contato, que seria o telefone ou o WhatsApp, eu acho que está bem respondido aqui, né? Se vocês tiverem dúvida sobre isso, está bem respondido. Agora, como é que eu chego lá? Como que é essa sala? Eu posso avisar para essa pessoa também uma outra coisa. Eu posso avisar assim, olha, a hora que você chegar, você pode entrar e se eu estiver em consulta, você pode ter um sofá, você pode sentar nesse sofá, você pode aguardar. E como que é esse ambiente, essa recepção? Se você já tem uma recepção que você compartilha, então você pode deixar com essa recepcionista uma anamnese, a sua anamnese que você vai entregar para ela. Ou essa recepcionista pode entregar, ou você tem um espaço, por exemplo, o espaço que eu tenho lá, eu tenho um café. Então, nesse café, a pessoa já vai chegar, eu falo para ela, olha, você pode entrar, tem um café, eu deixo disponível para ela, tem um sofá, você pode chegar, não sei o quê, e tem uma fichinha que já vai estar ali no sofá te esperando para quando você chegar, caso eu ainda esteja com algum paciente na sala. Do contrário, eu chego, eu atendo, eu levo para o café, eu levo para uma água, se está calor, a pessoa está, ou se ela quer ir ao banheiro, né? Eu entrego essa anamnese, eu deixo um som ambiente no local, enfim, eu torno esse primeiro contato, eu torno um ambiente mais agradável possível para a pessoa que já teve uma dificuldade em chegar ali, que já está passando a sua própria dificuldade, então eu busco trazer esse aconchego. E o tamanho da sala? Vamos lá, então a pessoa está lá, ela vai chegar na sua sala, ela está chegando, e pensar também assim, quando eu for escolher um lugar, né, para vocês que estão começando, tudo, é legal vocês verem se tem escada para subir, se tem elevador, se tem lugar para parar o carro, se é perto de um metrô, o que você puder oferecer de facilidade, claro que para a pessoa vai ser muito melhor, você pode avisar, olha, tem um estacionamento na porta, você pode parar o carro, porque você já está preparando a pessoa para o ambiente que para ela ainda E a sala, eu trouxe algumas fotos de algumas salas que vocês, quem nunca viu, vai conhecer agora, que é a sala, o consultório do Lacan, do Freud, e eu trouxe o meu também. Tá aqui com o pessoal do IBRAPSE, vamos ver se eles entram aí. Tá, ele está escrevendo alguma coisa aí. Vamos mandar um WhatsApp. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. Porque eu mandei para eles passarem. Espera aqui. Vê, Lucas, se tem alguma outra questão, alguma outra pergunta? Da filha. Da filha. Se eu posso atender a minha filha? Ela é depressiva. Ela é depressiva, é isso? Olha, eu acho que você, como pai, é pai ou é mãe? Mãe. Bom, enfim, ou como pai, ou como mãe, como avó, você pode oferecer o seu melhor como pai ou como mãe. Eu vou criando essa inteligência emocional para poder chegar no meu filho. Então, você pode trazer o seu conhecimento, você está agregando, né, dentro das suas experiências, da sua vivência, ferramentas que você vai conseguir ajudar melhor seu filho. Olha aqui, ele colocou. Vamos lá. Então, esse é o consultório de Lacan. Está em preto e branco, porque parece que dá até um ar de um glamour a mais, né, o consultório dele lá na França.
em Paris. Pode passar. Ah, entrou o meu. Eu ia deixar por último. Esse é o meu consultório atual, que tá vendo, tem um divã, tem uma mesinha e tem uma poltrona. Do lado de cá tem uma outra poltrona. Então, quando a pessoa entra, eu falo, fica à vontade. E ela vai sentar. Geralmente, ela senta no próprio divã. Pode passar. Esse aqui tá escura essa foto, mas essa era meu antigo consultório. Então, qual a diferença que vocês vão encontrar aí é o tamanho. Antes eu tinha um consultório de 60 metros quadrados e hoje eu tô mais na linha Freud-Lacan, com um consultório de 10 metros quadrados, né? É bem pequenininho, nem isso eu acho. Pode passar, mais uma. Aqui sou eu no consultório, então eu estava preparando, tá vendo, eu estou com algumas fichas nas mãos. Eu tenho uma ficha para organizado para cada paciente, e pelo colorido era criança, alguma coisa assim que eu ia atender. E eu estou vendo um livro, eu sempre trago alguma coisa, lembra? Para poder puxar, para poder ajudar no momento com os adolescentes, as crianças. Pode passar mais um. Então, essa é a minha cachorra. Então, essa é a Megan, para quem não conhece, ela está no divã, linda, fina. E eu trouxe essa foto porque a gente vai ver Freud, acho que é Freud que está com uma cachorra também, né? Então, eu tenho uma adolescente que adora ela e ela ficava sentadinha do lado da adolescente. Agora, claro que tem pessoas que não gostam, isso daí você vai perceber, né? Ela, nesse consultório, ela era mais presente, porque até ele era maior, era uma casa. Pode passar. Pode passar mais uma. Isso aqui. Aqui é Freud com o pai dele. Você já vê e observa. Por que eu trouxe essa foto? Você já observa aqui uma maneira, né? O pai, né? A maneira do pai sentado, essa masculinidade, a roupa, a seriedade. E ele, garoto, né? Com camisa. Então, também entra essa questão da maneira como eu me porto perante o outro, é a maneira como eu vivo no dia a dia, né? Vamos lá, pode passar mais uma. Esse aí também é mais uma lá do meu consultório antigo. Aqui, por que eu tirei a foto daqui? Daqui é do outro lado, esse é o meu consultório. E uma coisa que você vai ver em todos os consultórios é a quantidade de livros que a gente se interna. Pode passar mais uma. O que mais que a gente tem? Aqui é Freud num passeio com a sua filha. Então eu trouxe novamente uma foto assim para ver que ele de menino a adulto de nada mudou na sua postura, né? Apenas o chapéu e o cachimbo. Pode mudar mais uma. Vamos lá. Vocês estão achando interessante? Vocês têm um consultório? Pode passar, viu? Vocês têm algum consultório? Como que é? Aqui é Jacques Lacan, se preparando para algum seminário seu. Aí já entra um outro contexto. Pode passar.
Ambos colecionavam Lacan tinha alguns bibelôs. Aqui é Freud com o cachorro. Tá vendo? Ele tá no seu consultório, no seu tapete maravilhoso. E lá com o cachorrinho. Então, Adriana, hoje os pets fazem parte da vida do pessoal. Posso levar o pet no consultório? Né? Aí é uma observação de cada psicanalista. No meu, ele é bem-vindo. Mas é de cada psicanalista que você deve observar. Isso. Pode mudar mais uma vez. Pode mais uma vez. Tem alguma questão? Me conta vocês aqui, ó. Qual seria a diferença entre consulta e sessão? Obrigada, Pedro. A consulta... essa é a placa de Freud, olha lá. A consulta, ela é quando você vai conhecer, ele e o analista conhece analisando, e você, além de você buscar diversas informações, fazer essa anamnese, puxar o que lhe trouxe a pessoa ali no momento, você se abrir para conversas mais amplas. O tempo, a pessoa vai nesse primeiro momento, tem pessoas que choram muito, tem pessoas que só choram, né? Uma caixinha de lenço ali do lado da pessoa, para não ter constrangimento, para falar, isso é natural, você pode chorar, a gente tem caixinhas de lenço aqui disponível, água disponível, então, e é o momento que você vai, depois, no final, você vai sentir e vai falar como que funciona, como que você pode ajudar essa pessoa, como que funciona as sessões, se é uma vez a semana, os horários, se ela prefere que seja online, se seja presencial, enfim, você vai ter essa oportunidade de você trazer todo esse contexto e ver realmente, e principalmente ver se você tem condições de ajudar essa pessoa. E assim, eu tenho pessoas que passam na consulta e uma frase, algo que eu desperto, uma pergunta que eu coloco ali para a pessoa, tira essa pessoa da maneira como ela está, tira já essa pessoa, nossa, ela estava numa situação tão depressiva, de repente eu falo algo ali que naquela próxima sessão ela já venha totalmente diferente, ou ela fala, nossa, obrigada, valeu, e não volta mais, e fala, nossa, resolvi minha vida em uma consulta. Então, não tem uma regra, mas é porque é o momento que eu me dou com mais tempo, com mais percepção, né, e é por isso que eu faço dessa maneira, eu faço a sessão e a consulta para todos, depois de ouvi-lo, como é que é? E sobre atendimento, tem um protocolo inicial a seguir, exemplo, o cliente, paciente chega, começa a falar, Ivanilda, boa noite, obrigada, e depois continua ouvindo, tá? Obrigada por essa questão, é muito bacana isso, observar, porque eu começo, você pode também, é uma dica, começar por algo, perguntas abertas, né? Então, se a pessoa chegou lá, estava trânsito, nossa, você pegou trânsito, você achou aqui fácil, então você gosta de um cafezinho, você gosta de um cappuccino, eu tenho um chá, enfim, você vai trazendo para quê? Para que ela vá chegando. Você não vai direto, o que te trouxe aqui? Eu, pelo menos, indico que a pessoa possa chegar, respirar, e isso naturalmente ela vai entrar. Agora, tem homens que são bem objetivos.
Então, você também tem que ter esse tato no manuseio, né? Olha, eu vim aqui porque eu não aguento mais, é isso. E aí você entra naquelas curiosidades, né? Isso aqui, como que é aqui, como que é lá, mas eu vou, mesmo assim, eu vou deixando bem amplo, porque às vezes ele tá nervoso com uma coisa, mas na verdade o ponto não é aqui, está refletindo em muito mais. Então eu quero conhecer se essa pessoa trabalha, não trabalha, com que se estuda. Eu vou fazendo essa entrevista, tá? Quanto ao atendimento online, o que você sugere para compor o cenário? Eu sugiro que seja clean, tá? Esse cenário. Por quê? Você vê minhas fotos, atrás tem os livros, tem uma estante, então tem muita coisa para a pessoa olhar lá. Quando a pessoa está no divã, ela às vezes está no divã e está olhando para cima, não está olhando para os livros, não está olhando as coisas que eu tenho. Então, assim, acho que é uma dica, o menos sempre é mais. Você pode estar com um copo de água, uma florzinha, né? Eu tenho, por exemplo, aqui, é que não dá para ver, mas tá para cá ou tá para cá? Peraí, não, tá para cá. Ó, eu tenho uma planta, tá vendo? É um cenário meu. Tenho uma planta, tenho uma taça com água, agora eu não consigo voltar, mas aqui é só ótimo, gente. Esse negócio, volta pra cá. Peraí, virou o negócio aqui. Mas, assim, e o posicionamento também seu. Por exemplo, eu já falei aqui que eu gosto de usar jaleco. Então, isso é uma maneira que eu posso estar mostrando, ó, você analisando, sou a analista, tá? Tem mais alguma fotinho que eu trouxe aqui, Solano? Se você quiser colocar, pode pôr. Tá mais pra cá, vai pra lá. Essa daí é a placa de Freud, professor Freud, né, ele lá. Aqui é o divã de Freud, famoso, inclusive tem em exposição, tá, um museu lá, para quem for até lá, né, conhecer, bem, tá, aí aqui já é a porta de entrada de Lacan. Então, o consultório dele, acredito que era no primeiro andar, alguma coisa assim, a pessoa também tinha que chegar, subir lá. Tem um caso de Lacan, que ele fala assim, atendia uma pessoa, e a pessoa chegou nele e falou assim, olha, eu tô sem dinheiro para poder pagar, eu tô apertada agora, tá, eu trabalho numa editora, então vamos supor, que, sei lá, Lacan cobrava 300, alguma coisa. Aí Lacan pega e termina a sessão e fala assim, olha, a próxima sessão é o dobro. E a pessoa sai do consultório de Lacan e fala, imagina, eu acabei de falar que eu estava sem dinheiro, que eu não viria mais, né, na sessão, e ele falar que o próximo é o dobro. E é uma história verídica isso, e ele chega na editora e fala, e agora eu preciso que vocês me adiantem alguma coisa, eu vou escrever um livro, eu preciso que vocês me adiantem alguma coisa, porque eu vou ter que pagar o dobro lá, mas eu vou escrever esse livro. E, afinal de contas, foi isso que aconteceu, ele escreveu o livro foi um best-seller, e Lacan teve o valor em dobro lá na sessão. É uma curiosidade, porque às vezes a gente se sente pressionado por valor, mas a gente não devolve a responsabilidade do outro em lidar da sua maneira com essa parte também, né?
Tem mais um videozinho que eu trouxe, se você puder colocar. Eu acho que agora só ficou o videozinho. Gente, eu fiz esse videozinho mostrando o caminho para minha sala, os livros, as plantas, minha plantinha. Essa planta de trás eu ganhei de uma cliente minha já tem uns 4 anos atrás. A minha portinha, vamos lá. E a maneira como o meu paciente chega na minha sala. Aqui um divã, uma luz, tem uma mesinha que vai ter taça, não sei o que, chocolate, a outra poltrona, e tem mais para lá, mas é bem apertadinha. É isso aí. Também tem um outro espaço lá que eu faço um outro tipo de terapia que é em grupo, mas a salinha da psicanálise é essa. Tem alguma pergunta? A consulta, a anamnese, digamos, seria sobre saber do outro que vai começar a olhar, conhecer, a consulta, a anamnese, digamos, seria sobre saber, Ivanilda perguntando aqui, saber do outro o que vai começar a olhar, conhecer. É assim, Ivanilda, não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta, porque acho que eu mesma não entendi muito bem. Mas a anamnese, eu coloco perguntas lá na anamnese que eu tenho conhecimento e que eu quero ver. Por exemplo, eu pergunto se a pessoa toma remédio, se ela tem alguma doença, se ela toma remédio, se ela já passou por algum analista. Então, você, dentro da sua percepção de como você vai conseguir ajudar essa pessoa, até no manejo da sua clínica, então você vai colocar ali elementos que vão te ajudar. Eu coloco até signo. Qual signo que você é? Tá? Eu vou me atendo a todas as ferramentas que eu, Adriana, tenho. Eu estou psicanalista, mas eu, Adriana, eu tenho diversas ferramentas. Um quebra-gelo é muito importante. É isso aí, Tita. Realmente, esse quebra-gelo, ele é muito importante para que a pessoa vá começar a se sentir melhor no lugar, né? Você vai deixando ela à vontade. E o rapport também ajuda. Para quem perguntou, o rapport é quando a gente imita a outra pessoa. Então, se ela está sentada assim, eu sento assim, e vou conversando com ela até que ela a gente vai entrando na mesma sintonia. Ela vai se abrindo para mim também. A música, essas perguntas neutras, abertas, falar sobre a frequência. Tem mais alguma outra questão? Aqui a Tânia Aparecida, boa noite, sou psicóloga. Deixa eu trazer mais para cá, porque a pergunta é grande. Sou psicóloga e o que percebo é um desconhecimento muito grande que as pessoas fazem em relação à psicanálise. Essa falta de entender sobre algumas vezes fazem com que o possível analisando não retorne. Tânia, obrigada pela sua pergunta. Realmente tem sim. Quando eu falo assim, o que você faz? Com o que você trabalha? Se eu falo assim, eu trabalho, eu sou psicanalista, tem pessoas que falam assim, psicanalista é da cabeça, né? Então, aí entra uma maneira, você percebe a pessoa e entra a sua maneira de você lidar e falar sobre isso. Eu falo, das dores emocionais, é daquilo que está por trás, que a gente não consegue perceber. Então, vai dependendo da pessoa, você pode ir trazendo e tirando essas dúvidas, né? Deixar bem claro, já que você também tem a psicologia, você sabe que muitas vezes as pessoas, para elas não importa. Quem não conhece, ela só está com dor, ela quer chegar numa pessoa que ajude ela, né?
E quando você começa a deixar a pessoa à vontade, quando você recebe, quando você faz aquele gesto de empatia, de acolhimento, é tudo que a pessoa está precisando ali no momento, no começo. Essa parte fria, eu acho que assusta as pessoas, quando a gente coloca uma máscara, quando a gente coloca algo que a gente acaba sendo mais seco, mais frio, mas o calor, né? O calor ele sempre aconchega mais as pessoas. Então, esse lado humano é a minha dica, se eu puder tá dando aqui para a Tânia, não é a Tânia? Acho que é, né? Esse calor, essa parte mais humana, isso convém com todos nós. Acho que é um caminho muito apreciado por todos. Até porque a gente mora no Brasil, viu? Lembra que eu falei do texto, na outra live eu falei um pouco sobre isso, sobre a diferença da cultura. Se eu vou atender, por exemplo, aqui onde eu moro, em São Paulo, tem muitas pessoas que vêm morar nessa região, onde tem o meu consultório, e são alemãos, quer dizer, é uma parte meia europeia que mora nessa região. E tem um atendimento, claro, que para eles eu acabo esperando um pouco para poder responder, se eles não estão abrasileirados, né? Então, é claro que eu sempre dou a mão, se ele me dá a mão, você vai ter esse manejo também. Vamos ver mais um, Luciano. Luciano Magrini, boa noite, obrigada pela pergunta. Quais as melhores estratégias para acessar o subconsciente e o inconsciente? Luciano, obrigada. Estratégia, não tem uma estratégia, tem uma maneira como você pode acolher a pessoa para que ela possa, sim, ela acessar, ela trazer o inconsciente dela. E o subconsciente, por exemplo, o nosso subconsciente, ele é muito mais presente. Eu posso falar para você, sei lá, Turma da Mônica, e você falar, nossa, você sabe o que é a Turma da Mônica? Tá aqui no meu subconsciente, não tá lá tão profundo, tá aqui no meu subconsciente. Eu sei o que é, mas eu nem estava pensando nisso, mas, poxa, me veio para a consciência agora isso. Mas tem coisas que estão lá no meu subconsciente, no inconsciente total, lá, que quando eu falo, às vezes eu nem falo, não, eu não falei isso. Então, eu repito para a pessoa. Eu sei, eu senti que ali está incongruente, porque o inconsciente ele vai trazer questões que vão estar incongruentes com as questões atuais dela. Então, ali eu repito. Por exemplo, uma paciente que vamos dar um exemplo, que é casada e ela briga demais com o marido, e o marido abusa, bate nela, tal, e ela volta para casa, e isso vai sendo uma rotina durante anos. Ela fala assim, eu não aguento mais, eu me separei dessa pessoa, só que eu quero, eu vou voltar. Aí eu falo assim, você vai voltar para aquele marido que te bate? Eu uso a palavra da pessoa para aquela. Aí ela fala, ai, o que você está falando? Quer dizer, você só está reproduzindo a mesma palavra dela, para que ela possa ouvir. Não, isso foi você que disse. Né? E porque uma análise, ela não é gostosa. Uma análise, ela é doída.
a angústia, ela faz parte das minhas ações, de como eu percebo a realidade. E nem sempre como eu percebo a realidade é a realidade. É só a maneira como eu percebo essa realidade. E é ali que vai estar a saída dela. É ela poder perceber essa realidade de maneira diferente. Eu vou tentar te dar um exemplo que vai servir para tudo. Espero que vocês possam pegar esse exemplo como real. Vamos entender um exemplo do o que é real. O que é real para vocês? Escreve aqui para mim. O que é real para vocês? Vocês conseguem identificar o que é real? Bom, vamos então para a natureza. A natureza é real, né? A vida é real. Os animais é real. Vamos pegar então uma vaca. Eu mesma falei, ela tá, eu tô rindo que a Ivanilda tá falando que foi isso mesmo. Que ela falou, que ela apenas repetiu o que ela falou. Pois é. Vamos trazer aqui, segura aqui, gente, essa energia. Deixa eu trazer uma análise. Imaginem a vaca. A vaca é um ser natural. Então, a vaca é real. E o que a vaca faz? O que a vaca é? O que é a realidade da vaca? A vaca é vaca. A vaca anda no pasto, come capim, ela namora o boi, ela tem bezerro. Essa é a vida da vaca, como ser natural. Agora, vamos pegar lá o indiano. Como que o indiano vai, olha essa vaca, olha o real, e para ele dá um significado e fala a realidade dele. Então, a vaca, olha a vaca é sagrada. Vaca, aqui no meu contexto, é sagrada. Então, o que a vaca é para ele? É uma divindade, é sagrada. Aí vamos trazer aqui para o Brasil. Uma pessoa que gosta de comer carne, ela olha para essa vaca, para o real, e como que ela interpreta? Essa vaca aqui, ela é picanha. Vaca, então, para mim, é alimento. É assim que ele olha, vaca é alimento. Mas a vaca é vaca. A vaca não é nem a divindade, nem o alimento, ela é vaca. Uma outra pessoa que tem uma fazenda, olha essa vaca e fala assim, essa vaca aí é dinheiro, porque eu vou pegar essa vaca, vou tirar o leite, vou vender o leite, vou fazer queijo, vou vender o queijo. Então, para ele, vaca é dinheiro. Só que essas são as interpretações que a pessoa se dá. É como ela vê o real, mas não é o real. Conseguiram pegar? Eu acho essa explicação, esse contexto muito rico. Acessar o inconsciente é algo que a associação livre deve fazer. Ele está respondendo lá a nossa amiga, né? Isso, a pessoa vai entrar, ela vai se perceber. Vai ter um momento, pode ser na primeira, segunda, terceira, 10ª, não sei. Em 1 ano ela pode entrar em análise. O que é perceptível aos nossos sentidos é real. Exatamente, isso mesmo. Tipo, estar fora da Matrix. Como é que é? Da Matrix? Marcos Assis. O que estaria fora da Matrix, Marco? Psicoaching. Boa noite. Gente, vocês têm alguma pergunta?
mais sobre isso? Fez sentido para vocês? Eu consegui trazer essas questões? Alguém teve mais alguma dúvida? Acho que eu trouxe bem sucinto, mas uma aula assim visual, né? Vamos lá, ele falou, Matrix é um filme. Sim, sei, é um filme. Estão vivendo numa realidade virtual. Ah, tá, ele está dizendo sobre o filme mesmo, porque a gente usa esse termo Matrix até para falar que a pessoa, né, ela está vivendo o mundinho dela. O filme é o que é real e o que não é real. É a pílula, né? Você vai tomar a pílula vermelha ou a pílula azul? Obrigada pela sua contribuição, Marco. Obrigada pela contribuição de vocês. Solano, você quer trazer alguma pergunta, alguma questão que você está vendo aí pelos olhos do observador? Como é que é o pessoal aí da Embrabs? Tem alguma questão que gostaria de trazer? Cada pessoa tem uma vivência, crença diferente. Exatamente. E na anamnese, eu coloco lá, você tem alguma religião? Qual? E seus pais? Importantíssimo. Por que seus pais? Porque foram as pessoas com que, na idade, né, lá na idade infantil, ela aprendeu o que era real, o que não era, mesmo que hoje ela fala assim, o que eu observo é assim, lá na religião tá assim, meus pais, você tem alguma religião? Aí a pessoa já responde, antes de ler a posterior, ela já vai lá e responde, meus pais, eles são católicos, eu sou católica, mas eu não frequento, tem muito, assim... Existe na sessão alguma pergunta proibida? Marco, delicado, porque vai depender do que perguntar. Existe, assim, perguntas que eu posso dirigir para o contexto da pessoa, mas uma pergunta proibida, você me fala isso e eu lembro de um caso, vou te responder com um caso, que Jorge Forbes me contou em aula, e ele falou assim, que chegou uma pessoa, um rapaz, e ele tinha cortado o seu, acho que era o seu testículo, alguma coisa assim, e ele foi lá na sessão, chegou lá na sessão, e ele muito com a cabeça baixa, sentou lá e Jorge Forbes perguntou para ele assim, mas você cortou com estilete ou foi com uma tesoura mesmo? E para o rapaz que fez aquilo, né, ele não está me apontando o dedo, ele ainda está curioso no meu caso, aí ele foi respondendo, ele falou, foi assim e tal, não sei o quê, e aí aquela conversa começou aí, e desta maneira ele foi implicando a pessoa de sua responsabilidade, no caso, das consequências da sua ação, das consequências vindo da sua responsabilidade. Agora, tem casos até que uma pessoa fala, que ela fez alguma coisa errada, né? O que seria esse errado para quem? Será que eu consigo implicar ela na sua responsabilidade do caso? A nossa percepção, a nossa astúcia está em você conseguir conduzir essa sessão de uma maneira a trazer essa responsabilidade para a pessoa,
Só que tem muitas vezes ela vai precisar contar o caso repetidas vezes. Ela vai precisar chorar mesmo que nenhuma lágrima caia. É uma necessidade do momento dela. Entender como é complexo o caso, até que ela possa se ouvir. Às vezes ela não consegue nem ter musculatura energética para lidar com ela mesma, para ouvir atrocidades que ela possa ter se feito ao outro, né? Vai ter que buscar isso. Ah, que bonitinha, Juliane. Eu adoro esses emojis, viu? Muito bonitinho. Adriana, Jonathan, existe algum modelo de anamnese disponível? Jonathan, eu não saberia te responder prontamente essa pergunta, porque eu não fiz uma pesquisa. Mas isso tem que estar afinado com você, com esse propósito que você tem do seu próprio olhar e claro, dados pessoais, dados, o endereço, o telefone. Por exemplo, antigamente, vamos trazer lá um tempo atrás, na minha anamnese eu não tinha o telefone de contato de ninguém daquela pessoa, só aquela pessoa, então eu só conhecia aquela pessoa. E atendendo online, só conheço aquela pessoa. No momento, acho que ela trocou de telefone, eu não sei, a pessoa... Cadê aquela pessoa? Será que ela entrou em crise? Será que... Então, isso me... O que eu aprendi com isso, né? Eu mesma. Isso me ensinou que eu posso ter um contato de um amigo, de um parente, de alguém e tá lá na anamnese. Mas é caminhando que a gente vai construindo a melhor ferramenta para a gente mesmo conseguir lidar com o outro. A religião, Sueli Oliveira, olá, boa noite. A religião pode ser causa de traumas e sofrimentos? Isso é identificado? Sim, nitidamente. Porque, assim, num estudo filosófico de religiões existem diversas religiões. E existe, dentro de cada religião, tem as coisas boas, e eu já pesquisei, já estudei, já me enfiei em diversas religiões para conhecer, e tem os dogmas. Então, os dogmas são apresentados como não devo, é feio, é pecado, não pode. Agora, uma coisa que eu posso te dizer é assim: existe você viver por leis e existe você viver da sabedoria, você viver a partir de princípios. Era essa palavra que eu queria encontrar. Então, ou eu vivo por lei, ou eu vivo por princípios. Se eu vivo por princípios, eu não preciso da lei, porque eu não vou chegar nesse oposto. Eu vou trazer um exemplo aqui que provavelmente todo mundo deve conhecer, os mandamentos, que está lá: não mateis, não matarás. Qual que é o princípio do não matarás? É a vida. Então, se eu vivo pela vida, eu não vou precisar da lei. Não mentirás. Qual que é o princípio? É a verdade. Você pode ver que pelo menos 8 dos 10 começa com não. Não roubarás, não, como é que é? Não adulterarás, não pegar a mulher do outro, né? Não tem alguma coisa assim. Então, quer dizer, se eu for verdadeiro, se eu olhar para a vida, eu estou olhando para essa direção. Então, as leis para mim,
Agora, se eu estou numa direção contrária, opa, eu vou me confrontar. Eu vou me confrontar com as leis. E quais são as leis, na verdade, que estão na base das religiões? Eu poderia dizer que está mais ou menos ali. Está mais ou menos ali. E até nas leis, vamos dizer, nas leis do homem aqui, como é que eu posso falar? Da justiça aqui, brasileira. O que é? Quais são essas leis? Tem uma questão importante que estão trazendo, se o aborto, ele entra ou não entra em questão, se pode ou não pode, se é proibido ou não é proibido. Isso aí vai gerar muita confusão também, porque pode... Não... Então, se eu não posso com o divino, aonde que a pessoa está se ligando? É com o divino ou é vertical, é horizontal? Aonde está sendo o meu pai? Né? Existe uma coisa que era lá atrás e hoje a gente só tem um reflexo. Não sei se eu consegui, espero ter te ajudado. Ao longo das sessões, a senhora costuma ensinar ao cliente conceitos de psicanálise para ampliar o seu conhecimento ou apenas ouve e conversa sem ensinar? Pedro Souza. Boa noite, obrigada pela sua pergunta, é muito pertinente essa pergunta. A gente, dentro da sessão, a gente dificilmente ensina alguma coisa, né? A gente traz as respostas dentro do outro, que vai se valer a ele. Porque, veja só, se eu começo a ensinar o outro, é lógico, eu tenho um monte de coisa, tem um monte de livro na minha cabeça, tem um monte de coisa que eu posso ensinar, posso dar os nomes. Só que se eu começo a direcionar, eu começo a direcionar por um caminho que eu trilhei. E aí, eu estou replicando a Adriana no outro. Mas cadê o indivíduo? Eu quero mais 50 Adrianas? Entende? Agora eu posso ensinar. Eu posso ter particularmente, eu tenho um curso lá que chama Pílulas de Conhecimento, que eu posso ensinar, está lá, está disponível, são 4 meses de vídeo, aula, que vai estar ensinando outras coisas, outras ferramentas que não me cabe levar lá em questão. Quando esse paciente, como que eu consigo? Então, vamos entender. Como que eu despertei para fazer esse curso? Que não tem nada a ver com a psicanálise. Quando veio pacientes até mim, me fazendo essas perguntas. Então, acho que estava tudo muito inclinado, estava muito ressoando a mesma frequência. Né, vieram pessoas buscando realmente o autoconhecimento e não com uma dor, não com uma angústia, mas eu quero um novo, me indica, paciente ontem, me indica um livro, né? Então, aí sim, aí você vê que a pessoa está num outro patamar. Isso não é mais autoanálise, é um conhecimento a mais, é um descobrimento do novo. Lá, o Marco me ajudando. Não cobiçarás a mulher do próximo, principalmente quando o próximo estiver próximo. É sobre isso, Marco. Se eu vou para o princípio, eu não preciso da lei, né?
E a Ivanilda me ajudando, e há uns que nem conhecem esses princípios, uma vez que esses mandamentos são da Igreja Católica, e se uma pessoa seguir o budismo, o bandismo segue outros. Ivanilda, geralmente esses princípios são bases fundamentais também do budismo, da Umbanda, do Candomblé, geralmente são, porque aí a gente está falando até da moral, a gente está falando dos valores éticos morais dentro do contexto numa sociedade. Então, foi trazido assim na Igreja Católica, mas em outras religiões foi trazido de outras maneiras, mas acaba se conversando, acaba falando do mesmo, tá? Ótimas suas respostas, obrigada, Ivanilda. Quando falo conceito, digo inconsciente, pulsão e outro. E aonde que está essa pergunta? Agora já correu a pergunta do Pedro lá de cima. Gente, eu acho que eu... Peraí. Volta lá, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, peraí. Ah, tá, ele está falando dos conceitos da psicanálise, da pulsão, tá. Então, eu acho que o seu paciente talvez não queira saber sobre isso. Ele quer saber da dor dele e como melhorar. Geralmente é isso. E muito cuidado, porque muitas das vezes eles querem uma varinha de condão, tá? E aí quando eles veem que a varinha de condão não existe e que dói se perceber, eles vão começar a trazer essa parte criativa para poder começar a sair desse buraco, a dar significado, a entender, a vir, a responder. Eu acho que isso é muito rico. A psicanálise, ela é muito rica. Você pode... quando você fala, bingo, tem algo a mais. Tem algo que me falta. Eu sou apaixonada pela maneira como a gente se percebe. Essa autoanálise, esse tripé, essa análise eu faço com muita frequência, digamos, todo dia comigo mesma também, não só a hora que eu estou lá no divã do outro, mas me percebendo, entendendo, vendo em mim, vendo os significados que estão em mim e não só no outro, porque é muito mais fácil, né? Eu colocar toda a minha responsa no outro, mas e eu? O que eu estou fazendo ali com aquele outro que me faz tão mal? Isso que está a questão. Gente, eu acho que já a gente só viu as perguntas que estavam no YouTube da Ibraps, a gente não abriu lá no outro, né? Teve alguma aí, Lucas? Gente, eu vou aprendendo, tá? Muita coisa que a gente tem que acessar. Tem alguma coisa? Tem alguma... Não entrou? Bom, tudo bem. Solano, você gostaria de contribuir com alguma questão, com algo aqui pra gente? Vocês cansaram já de mim? Tem 1h40 que eu tô falando. Olha que eu vou até... né? Vai ficar muito longa para as pessoas assistirem essa live depois. Acho que eles estão em análise. Eu não estou lá presente. Então vamos falando até alguém entrar aqui, vai. Vou estar interagindo com vocês. Tem alguém aqui que ainda não esteja
fazendo atendimento, ainda não passou por uma análise. Dá medo trazer à tona a consciência do